Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo na construção de um verdadeiro projeto para o sucesso. A ideia é montar um sistema pessoal, sabe? Algo que consiga conectar o que a gente faz todo santo dia com os nossos maiores objetivos lá na frente. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é preciso para realmente ter sucesso? A gente tende a pensar que é sorte, ou um talento que nasce com a pessoa, ou, sei lá, um segredo que só alguns conhecem. Mas e se a resposta for bem mais pé no chão, mais estruturada e, o melhor, acessível para todo mundo? É exatamente isso. O ponto central aqui é que sucesso não é mágica, não acontece por acaso. É algo que se constrói, sabe? Peça por peça, tijolo por tijolo, através de um sistema bem pensado. Bom, e toda construção começa por onde? Pela base, pelo alicerce. E no nosso projeto de sucesso pessoal, a fundação são os nossos hábitos do dia a dia. E para falar de hábitos, não tem como não citar o James Clear e a ideia de hábitos atômicos. É simplesmente genial. A ideia central é muito poderosa. A grande transformação não vem daquela mudança radical de uma hora para outra. Não, ela vem de melhorias minúsculas, diárias, que vão se somando. É aquela famosa mágica de ser só 1% melhor a cada dia. Pensa no poder disso no longo prazo. Olha só essa frase. Ela resume tudo. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. É forte, né? Porque mostra que ter um objetivo, um sonho, é ótimo, claro, mas se não tiver um sistema por trás, um processo para chegar lá, a ambição sozinha não sustenta. O que realmente manda no nosso progresso são os sistemas, os hábitos que a gente pratica todo dia. Então, só para deixar bem claro, qual a diferença de metas para sistemas? É bem simples, na verdade. Metas são o resultado, a linha de chegada. Já os sistemas são o processo, é o caminho que leva até lá. E o pulo do gato é esse. Quando o foco está no sistema, no que precisa ser feito hoje, a linha de chegada se torna uma consequência natural. Ok, mas como é que a gente constrói esse sistema de hábitos na prática? Bom, seguindo essas 4 leis. Pensa nisso como uma receita de bolo. Para um hábito pegar, o gatilho tem que ser óbvio, fácil de ver. O desejo tem que ser atraente, dá vontade de fazer. A ação em si tem que ser fácil, sem muita complicação. E por fim, a recompensa precisa ser satisfatória. É basicamente uma fórmula para a gente programar o nosso próprio comportamento. Beleza, a fundação de hábitos está pronta. Agora, para continuar essa construção, a gente precisa do quê? De ferramentas. E quais são as habilidades, as competências que a gente precisa ter no nosso kit para construir em cima dessa base sólida? E olha que interessante, o Fórum Econômico Mundial foi lá e mapeou isso. E não é uma ou duas, não. São 11 habilidades consideradas essenciais para o futuro do trabalho. É um conjunto bem completo que prepara a gente para os desafios que já estão batendo na porta. E o mais legal é a variedade. Tem de tudo um pouco. Vai desde o lado super técnico, tipo inteligência artificial e Big Data, até o lado profundamente humano, como empatia, resiliência. E o que eu acho fascinante são as habilidades que fazem a ponte entre esses dois mundos, sabe? Coisas como pensamento sistêmico e pensamento analítico são elas que ajudam a gente a conectar os pontos e aplicar o conhecimento de verdade. E falando em conectar os pontos, vamos dar um zoom em uma dessas habilidades que é, sério, um verdadeiro superpoder: o pensamento analítico. Sabe, muita gente acha que pensar de forma analítica é um dom, que a pessoa nasce assim. Mas a verdade é que não é bem por aí. É muito mais um conjunto de ferramentas, de modelos mentais que qualquer um pode aprender e aplicar. É menos sobre genialidade e mais sobre ter o framework certo para pensar. Vamos dar uma olhada em 3 dessas ferramentas mentais. Primeiro, o pensamento de primeiros princípios. É basicamente desmontar um problema até chegar nos seus tijolos fundamentais, nas verdades básicas que não podem mais ser divididas. Segundo, o pensamento de segunda ordem. Esse aqui é sobre pensar nas consequências das consequências. Não é só o que acontece se eu fizer X, mas sim, ok, e o que acontece depois disso. E terceiro, a desconstrução da complexidade. É a habilidade de olhar para um problema todo bagunçado e conseguir resumir ele numa única frase, ir direto ao ponto. São ferramentas mentais assim muito, muito poderosas. Certo. Então a gente já tem a nossa base de hábitos e o nosso kit de ferramentas com habilidades. Agora a pergunta é: como juntar tudo isso para resolver problemas de verdade no dia a dia? A primeira coisa, e talvez a mais importante, é não entrar em pânico. Quando surge um problemão, a tendência é a gente se desesperar.
A chave é respirar fundo e usar uma estrutura, um modelo que já foi testado. Ter um passo a passo guia a gente e transforma aquela ansiedade toda em ação focada, em lógica. E olha só esse modelo. Ele é super clássico e funciona para quase tudo. Primeiro, entenda qual é o problema de verdade. Defina ele com clareza. Depois, use aquelas ferramentas de pensamento analítico para cavar fundo e achar a causa raiz, não só o sintoma que está na superfície. Aí, você pensa em várias soluções possíveis, escolhe a melhor e bota para rodar. E claro, no final, tem que medir para ver se deu certo. Parece simples, né? Mas é sistemático e muito eficaz. Beleza, até agora a gente falou de resolver problemas do dia a dia. Agora, vamos dar um zoom out. Vamos ampliar a visão e pensar no longo prazo, sair do imediato e ir para a construção de um futuro, com intenção. E é exatamente aí que entra a tal da estratégia. Essa pirâmide de estratégia é perfeita para visualizar isso. Lá no topo, no pico, está a nossa missão, os nossos valores, o nosso porquê. Isso tem que guiar a estratégia, que está no meio. E a estratégia, por sua vez, guia a execução, as ações do dia a dia, que estão lá na base. A grande sacada é que tudo precisa estar perfeitamente alinhado. Se uma peça está fora do lugar, a pirâmide inteira fica bamba. E essa citação do Jack Welch ajuda a gente a tirar a estratégia daquele pedestal, daquela coisa super complexa. No fundo, estratégia simplesmente alocação de recursos. Ponto. É decidir onde o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro vão ser investidos. É uma escolha consciente sobre o que é realmente importante e o que não é. E agora, chegamos no topo da nossa pirâmide, no ápice do nosso projeto, o elemento que amarra tudo isso e que multiplica o impacto de todo o resto, a liderança. Essa frase do almirante McRaven, liderar é simples, mas não é fácil, é perfeita. Ela captura uma verdade fundamental. Os conceitos, os princípios da liderança são até que diretos, simples de entender. O desafio, o não é fácil, está na aplicação. É fazer isso todo dia com consistência, especialmente quando a pressão aperta. E ele divide essa jornada de liderança em 3 pilares. O primeiro é a matéria-prima, ou seja, quem a pessoa é na sua essência. Caráter, integridade, disciplina, é a base de tudo. Depois vem a moldagem, que é a habilidade de unir, de comunicar, de inspirar uma equipe a trabalhar junto. E por último, vem a prova de fogo. É aí que a liderança é testada de verdade, na resiliência, na capacidade de se manter firme e guiar o time na hora da adversidade. Então, vamos recapitular. Hábitos, habilidades, estratégia e liderança. Tá aí o nosso projeto completo. Um sistema construído camada por camada. A base são os hábitos, as ferramentas são as habilidades, o mapa é a estratégia e a liderança é a energia que coloca tudo isso em movimento. Então, fica aqui uma pergunta final, mais para reflexão. Com esse projeto todo desenhado, qual vai ser a primeira peça a ser colocada no lugar? A construção do sucesso começa com um único passo, uma única decisão. Qual será essa primeira peça?